Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, especial e peculiar EngrenaCast. Muito prazer, eu sou o Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. Bom, e hoje, como vocês estão percebendo, nós não temos convidado, mas é por um motivo muito especial. Estamos chegando no 100º episódio. Eu tive o privilégio, a honra de ser convidado em um dos podcasts consolidados em Belo Horizonte, da minha referência, que é o Pablo Thiago, apresentador do SBT. Vou ser entrevistado por ele, onde eu vou contar a minha história, contar a trajetória do Engrena e, ó, se preparem, apertem os cintos que tem muita emoção. Venha assistir com a gente. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast De Frente Comigo. É uma honra, uma satisfação ter você aqui novamente, viu? Meu muito obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo para você que me acompanha, para você que está sempre participando aqui dos nossos episódios, curtindo, compartilhando, meu muito obrigado. Agora, se é a primeira vez que você vem parar por aqui, te agradeço também, mas peço que você seja um inscrito do nosso canal. Não adianta assistir e não ser inscrito, meu filho. Participe conosco. Toda semana tem um episódio diferente. Por isso eu preciso da sua audiência. Tá aí. Se inscreva e participe. Feito isso, tudo certo? Se prepare, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E de frente comigo hoje tem um personagem, talvez você já até conheça, ele já é conhecido, é famosinho nessa internet afora, inclusive é também um grande comunicador, tá? E comigo hoje ele tá praticamente celebrando 100 episódios, 100 pessoas que ele já entrevistou na vida, só que hoje ele é o entrevistado. Comigo, meu querido Rony Demontier, sobrenome de rico, é meu filho. Exatamente, sobrenome de rico e colocando também uma parte brasileira, Silva também, né? Rony Demontier Lourenço Silva. Já lançou Silva, né? Era só uma... Ó, prazer estar com você aqui, viu? Meu povo, pra quem nos acompanha aqui, esse é o Rony, ele é apresentador do podcast EngrenaCast, que completará 100 episódios. Só nós sabemos a luta que é pra chegar nisso. Aliás, você sabe mais do que eu, né? 100 episódios é muita coisa, meu filho. É muita coisa, Thiago. Passa um filme na minha cabeça e é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, celebrando, gravando o 100º episódio com você, que é uma referência pra mim de comunicador. Que isso? Eu nem nos meus maiores sonhos eu iria imaginar que eu iria ter o meu 100º episódio com um comunicador como você. Tô muito feliz e tem muita coisa boa pra gente conversar. Ô, que honra! Ó, Pablo Thiago tendo sido referência pelo Rony. Rony, muito obrigado. Ó, mas eu queria começar, inclusive, já aproveito que o público tá acompanhando, para você falar um pouco do seu projeto também, o EngrenaCast, que surgiu a partir de uma demanda ali que você queria fazer network, conhecer mais pessoas. Me conta isso. Bom, o EngrenaCast nasceu com um objetivo muito claro, né? No começo eu tinha uma grande parceira, que é a doutora Luciana Stancioli, nós éramos consultor de empresa, consultores, e nós sempre pensamos assim... A Luciana é advogada? A Luciana é advogada. Ah, chique, especialista em qual área? Família, tributário, civil, é uma pessoa 10 de 10. E nós pegamos uma demanda muito grande de consultoria. E de uma empresa em outra, nós pensamos assim, por que nós não criamos ali um canal de comunicação onde nós pudéssemos entrevistar as pessoas? Ah, vamos criar um podcast? Vamos. Aí ficou naquela, né? Qual que é o nome? Como que vai ser? E tivemos ali umas 30 opções de nomes e nenhum nome deu aquela liga. Um belo dia, Thiago, dormi, tive um sonho que eu estava andando num corredor, um corredor muito bonito. Quando eu terminei de atravessar esse corredor, eu vi um tanto de caixa de papelão, assim, pilhas em pilhas de caixa. Aí eu cheguei na caixa, abri, adivinha o que tinha lá dentro? Um tanto de engrenagens. Olha só. Azul. Isso no sonho. No sonho. Aí eu acordei, EngrenaCast. Olha só que doideira, hein? Que doideira.
Aí pegou a Engrena, aí tem tudo a ver Engrena com engrenagens, empresas, os setores das empresas, que o objetivo do Engrena é justamente isso, as engrenagens que uma empresa precisa para dar certo. E desde aí... Qual time você torce? Eu sou cruzeirense. Pois é, eu até assustei, porque você falou que tava no corredor, viu um monte de caixa, a hora que você ia abrir... Caixa. Chegaram o Mário que ia sair lá de dentro. Pois é. Agora, peraí, gostei disso. Mas isso só aconteceu também, Rony, talvez porque você já tinha um sonho, um projeto para colocar em prática, né? Sim. Então ali só endossou ali o EngrenaCast. Que legal, gostei de saber dessa história. Ó, nós vamos contar um pouquinho mais, mas deixa eu dar um recado rapidinho, aproveitar a audiência. Vamos lá. Segura aí, meu povo, ó, tá curtindo esse podcast? O Rony contou um pouquinho só da história dele, que eu já comecei gostando muito, mas fique por aí, que tem muita coisa pra gente descobrir desse camarada aqui, esse grande comunicador do EngrenaCast. Mas antes, deixa eu lembrar pra vocês que esse podcast tem o apoio da Consultoria Pampulha. Você já ouviu falar, meu filho? Ainda não? Bota na tela a marca pro povo entender. Não caia em golpes na internet, tá? Se você colocar aí, vai cair um monte de empresa que é a maior 71. Na Pampulha Consultoria é diferente. Você precisa fazer revisão do seu contrato de financiamento? Pampulha Consultoria. O banco te ligou dizendo, olha, vamos ter busca e apreensão do seu carro. Ou até mesmo o banco já levou o seu veículo. Meu filho, não perca tempo, chame agora a Pampulha Consultoria, que o Luiz e a equipe dele vai dar um jeito pra você, tá? São especialistas em resolver esse BO. Por isso, essa é a minha indicação, a Pampulha Consultoria. Não caia em golpes, tá? É empresa de confiança, eu confio e eu te indico. Agradeço também nossa grande patrocinadora, a minha amiga Thaís, da Clínica da Cidade Venda Nova. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Meu povo, lá tem diversos exames, diversas especialidades. Lá também você tem laboratório. É tudo lá dentro, na Clínica da Cidade em Venda Nova, para você cuidar da saúde da sua família inteirinha. Saúde não se brinca. Se tem condição boa e profissionais bons, você tem que correr para lá. Miolim de Venda Nova, Rua Santa Cruz, número 51, fica ao lado ali da Praça dos Taxistas, pertinho da Padre Pedro Pinto. Tem ônibus na porta e se precisar, meu filho, você para seu carro na frente, que tem estacionamento conveniado. Vá lá, na Clínica da Cidade Venda Nova, é a minha indicação para você cuidar da sua família, tá bom? E para fechar, bota na tela a marca aí também, que eu quero agradecer a nossa turma da Wolf Company. Valeu, Iago, valeu, Brunão. Gente fina da melhor qualidade. Meu povo, fica ali. Como é que chama aquela rua ali, meu? Silva Lobo, deu até branco. Fica ali na Silva Lobo, a Wolf Company. Mas se você precisar também, chama no Instagram, meu filho. Sabe por quê? Tem tudo por lá, os meninos são modernos. Você vai comprar de forma digital, você vai comprar pela internet e eles levam pra você se precisar também, tá? Moda masculina tem nome, Wolf Company é a minha indicação. Você acha que eu fico bem arrumado? Você vai lá, meu filho. Agora volta pra cá, que o artista aqui é meu querido Rony. Rony, nós começamos a falar sobre esse lance aí de como começou de fato o EngrenaCast. E eu gostei de saber que foi através de um sonho que você teve a revelação do nome. Mas daí pra frente, bom, vamos pôr em prática, doutora, junto com você, como é que foram os desafios? Que nós sabemos que não é nada fácil, né? Empreender no Brasil não é fácil, Pablo. E conosco também não foi diferente. Engraçado que de apresentador para entrevistado passa um filme na minha cabeça, né? Tá do outro lado. Exatamente, é tanta coisa para contar, mas quando nós começamos, nós tivemos apoios, mas também nós tivemos prejuízos. E se eu fosse para falar assim, o maior aprendizado que nós tivemos é nem todo mundo tem o coração bom ao ponto de ajudar. Tem pessoas que se aproximam de você para usufruir de alguma coisa e não tá nem aí pro seu projeto. E conosco também não foi diferente. No começo, Pablo, o que nós fazíamos? Eu alugava uma cota de horas no estúdio, que na época era quase R$3.000, isso era muito dinheiro. Sem dúvida, você tá doido. E nós convidávamos as pessoas marcavam com a gente para fazer ao vivo, fazíamos aquela propaganda inteira, não tínhamos patrocinador, não tínhamos nada, era simplesmente uma vontade e o interesse de se conectar com o empresário. Aí chegava 2 horas antes do dia combinado, a pessoa falava que não podia ir. Desmarcava, meu Deus. Pois é. Quer matar o entrevistador de raiva, é isso aí. Isso aconteceu assim, de uma maneira muito grande, mas não era um sonho de participar de um podcast, mas não era vontade, não queria o material, e a gente via que não era por problema, saúde, doença, era simplesmente que a pessoa ela não gerava valor. E aí que eu tive a brilhante ideia de, enquanto eu levar o Engrena de uma maneira solta, frouxa,
eu não iria ter resultado. Como eu sou especialista em diagnóstico comerciais, tem 15 anos na minha vida que eu faço processos comerciais, eu vou criar o meu próprio processo comercial para eu fazer comercialização de episódios e me conectar com um público que realmente faz sentido. Pode trabalhar com o que gosta. Exatamente. E essa virada de chave, graças ao Bom Pai, deu muito certo. E uma observação importante, esse 100º episódio é o postado, mas na verdade nós já gravamos mais de 350 episódios. Uau, que isso? Entre episódios particulares que as pessoas que contratam e a gente não posta. Mas 3 dígitos é um número muito legal, né? Que legal. Então eu tomei a decisão de transformar o Engrena numa empresa, acreditando numa fonte de renda e entregando material de alta performance para as pessoas onde eu tenho o privilégio de conversar. Que chique, você transformou em um negócio, um projeto de sonho e que hoje você se diverte trabalhando e faturando. Que legal. Exato. Agora, vamos voltar ainda do podcast, mas eu queria saber um pouco mais de você, Rony. Claro que todo sucesso tem uma história difícil no passado. Como é que foi sua infância? De onde você vem, meu filho? Você é filho de quem? Me conta aí. Eu nasci em Belo Horizonte. Até os meus 7 anos eu cresci no bairro Floramar. Ué, conheço demais. Ô, Floramar, só lá que dá pivete, Floramar, LP da Saramenha, conheço essa região ali, meu filho. Exatamente. Até os meus 7 anos fui lá. Depois eu fui morar em Ribeirão das Neves. Bom também. Olha que interessante. Nós fomos para casa da minha avó. A casa da minha avó tinha 3 cômodos. Sabe quantas pessoas moravam na casa da minha avô? Tinha 17 pessoas em 3 cômodos. Os meus pais nós não tínhamos a nossa casa e o meu pai teve que tomar uma decisão, né? Meu pai ele era segurança do Extra, da Floresta, antigo Extra, né? Isso. Minha mãe trabalhava numa fábrica de calçados e era a opção que tinha, entendeu? Era sair do Floramar e ir pra lá. E foi pra casa da minha avó, num cômodo. Quando eu falo 17 pessoas, que eram os primos, todo mundo, era outro irmão com a família. Já existia uma comunidade lá. Já existia. E eu tenho claramente essas imagens na minha cabeça do quarto, um tanto de colchão e todos os primos, um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo. E eu tenho essa imagem muito clássica, até onde que meu pai tinha um Fusquinha, comprou um lote no bairro San Genaro, que sem brincadeira... Também em Neves, né? Também em Neves, que era do lado de Veneza, né? Que é Veneza, Florença e San Genaro. Mas só que naquela época tinha 12 casas só no bairro. A minha rua era um trilho. E era a única coisa que tinha. E quando nós mudamos pra lá, tinha um barracão de 2 cômodos e não tinha janela e nem porta. Que isso, é a primeira vez que eu falo isso. Então... Tô vendo que você se emociona um pouco até, né? Pois é, cara. Assim, essa parte... É a primeira vez que eu fico até emocionado. É a primeira vez que eu conto isso, porque a minha infância, ela foi com dificuldade, mas eu sempre tive um pilar familiar muito forte, sabe? Vendo meu pai trabalhar, minha mãe, eu cuidava da minha irmã. Minha irmã é 2 anos mais nova. Então, eu tenho imagem da minha cabeça. Pô, não tinha porta, não tinha janela. Meu pai trabalhava aí, um mês conseguiu colocar a porta, depois janela, cobria com papelão. Não tinha chão, era batido, mas era a nossa casa, sabe? Era o nosso cantinho. E foi muito difícil a minha infância, assim, em questão de estrutura. Na época, Ribeirão das Neves foi crescendo, e como era um mato, literalmente mesmo era um mato. Era muito difícil as coisas. Como eu morava no San Genaro, eu estudava no Veneza. E do San Genaro para o Veneza eram uns 2,5 km. Tem que atravessar a BR. Não, eu passava por dentro mesmo, entendeu? Então, assim, eu não tive tanta perspectiva de vida, que a minha perspectiva de vida era voltar vivo para casa. Porque a rua, ela fazia assim, um arco. E nós morávamos no meio, até onde os meus pais moram hoje. No final tinha um córrego, quando chovia transbordava. Então a gente ia ver, ou o córrego levava, ou a gente não ia pra escola. Só tinha essa opção, ou passar pelo dentro do mato, que iria passar pro córrego também. Então imagina, eu andava uma média de 5 km por dia para ir pra escola. Nossa. O Pablo, no meu bairro não tinha padaria. Se nós quiséssemos comer um pão, a gente tinha que ir no Veneza comer o pão. Até hoje existe essa padaria lá, padaria japonesa, lá na Baixada do Veneza. Então, seja, para comer um pão tinha que dar 5 km. Para andar, para estudar, 5 km. Só doido, padaria japonesa. Lá no Japão, padaria. Pois é, e essa foi a minha infância. Rapaz, que doideira. A gente não imagina, sabe? Vendo hoje você todo alinhadinho, todo arrumadinho, né? Atendendo seus clientes, trabalhando em diversos segmentos. Mas é interessante, essa base, e é bonito você expressar isso, sabe, Rony?
com muita humildade, dizer que passou por isso. Tem pessoas que não se orgulham do passado, não, sabe? Tem isso, existe essas pessoas. Só que eu acho que foi isso que te tornou, que trouxe você até aqui. E nesse bate-papo eu entendi todo momento que seus pais estavam trabalhando. Então ali, de alguma forma, e eu acredito muito que a educação vem com exemplo, eles te educaram fazendo o que eles precisavam, que era trabalhar. Então, que legal, cara. Fico feliz, parabéns por essa trajetória e por ser essa pessoa que você é hoje. Você é casado, né, hoje? Como é que é a sua vida hoje? Tenho o amor da minha vida, Leonice, uma grande parceira, uma mulher que acreditou em mim, me apoia em tudo, me ajuda em tudo. Tenho um filho maravilhoso, Miguel, de 11 anos. Os meus pais, graças ao bom Deus, são vivos. Maria Conceição, Ronaldo César, que é o meu pilar fundamental. Minha irmãzinha, Jéssica, doutora Jéssica Lourenço. Então eu tenho uma família abençoada que, independente de condição financeira, a origem ficou muito marcada. E o pilar família, no meu exemplo de vida, é muito forte. Legal demais, cara. Que bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Agora vamos voltar um pouco pro EngrenaCast? Bora. Desentalar essa garganta aí que você tá... Bora. Eu ia até comentar uma coisa, que depois que eu vi que tava partindo pela lado da emoção, você falou que na época você morava com sua avó, todo mundo embolado lá. Naquela época você tinha uma irmã? Eu tenho uma irmã, isso. E na época seu pai não teve filhos daquele período não, né? Não, é só nós dois. Não tinha tempo, né? Todo mundo bolar. Como é que ia fazer menino lá? Não dava, não. Não dava. Depois você saiu pra trabalhar. Era isso que eu ia falar, mas você engasgou no choro. Eu falei, opa, recuei com a piada. Mas tá certo, Deus abençoe. Vamos lá, Rony. Falei dessas dificuldades sua. Claro que é importante, a infância faz tudo isso. Mas eu quero voltar pro EngrenaCast um pouco. Hoje nós estamos celebrando aí cerca de 100 episódios. Sabido que você também já fez outros episódios, somando aí 300. Mas você imaginou no início que você pudesse chegar tão longe? Porque, como eu sempre falo, às vezes as pessoas veem de fora e falam assim, não, tá fácil, tá tudo certo. Mas se você tá aqui hoje num cenário como esse, um bom estúdio, tudo gera custo e a coragem de empreendedor que você teve para transformar em faturamento, vamos dizer assim. Você imaginou isso? Nunca imaginei. Começamos o Engrena sem nenhum planejamento, era somente uma vontade, porque uma coisa é você falar assim, eu quero entrevistar pessoas, mas sem base, sem estudo, sem referência, sem nada, e do nada fechar um compromisso com o estúdio, comprar horas, convidar pessoas, e aí como que faz, como que é, mas incrivelmente, Pablo, o não desistir e respeitar o processo é uma dádiva primordial que o empreendedor ele precisa vivenciar, independente do seu negócio. A persistência. Se eu fosse para desistir no começo, eu não tinha gravado 5 episódios. Gente que falava que ia pagar, não pagou. Já teve vezes que eu gravei com pessoas 2 horas de episódio e o cara lá na mesa esqueceu de apertar o play, eu conversei normal sem gravar. É tanta coisa que eu passei que eu falei assim, eu tive mais motivos para desistir para continuar, mas por isso que eu falo, quando o seu sonho está firmado num objetivo, pode vir a tempestade que for, pode vir um momento que, se é sonho de verdade, você precisa passar por esse caminho. E o desistir não é sobre você, é o porquê que você desistiu. Aí que eu coloco em xeque, né? Se é sonho ou se é só um foguinho no mato verde, né? Que pega rápido e apaga. Qual que é o sonho? Qual que é o objetivo? Eu sempre quis ser um comunicador, sempre quis estar numa TV, por exemplo, que é um... Eu ia te perguntar isso, você sempre teve essa habilidade de falar bem? Eu era o cara da escola, que eu sentava no fundo, todo mundo me odiava, mas trabalho da escola, todo mundo me chamava que eu apresentava. Legal, eu tava treinando. Né? Exatamente. Eu era esse cara. Devido a ter crescido num bairro com uma perspectiva de vida muito baixa, criminalidade muito alta, sem saneamento, sem perspectiva de vida nenhuma, eu tive que fazer diferente. Eu tive que trabalhar muito cedo. Eu tive que ter um destaque. Eu perdia centenas de entrevistas de emprego porque a passagem era cara. Então eu cresci com essa referência que eu precisava ser melhor. Você perdeu emprego porque você não tinha condição de pegar ônibus para ir para concorrer à vaga, é isso? Não, a empresa não tinha como pagar minha passagem. Ai, minha Nossa Senhora, porque era longe demais. Era longe. Aí dava, tipo assim, para aqui de BH dava R$10, mas comigo dava 20. Eu falei assim, Rony, eu adorei você passou em todos, mas infelizmente a sua passagem é muito cara. E isso sim, centenas de pessoas de Ribeirão das Neves passam por isso, inclusive até hoje. Ainda, eu sei disso. A passagem é mais de R$10 hoje, né, Paulo? Sem contar o tempo do deslocamento. Outro dia eu peguei um ônibus, fiz uma matéria sobre o dia do trabalho até, e peguei um ônibus vindo lá de Neves, com uma empregada doméstica até o Buritis. Puxa vida. Ela passa parte do dia dela dentro do ônibus. Sim. E é um cenário difícil. No mínimo 1h30, 2. Pra você ter ideia, minha mãe trabalha até hoje. Ela trabalha no Padre Eustáquio.
Ela pega 7 horas. Ela sai de casa às 5h15. Ainda mexe com calçados? Ainda mexe com calçados. 45 anos. Na fabricação? Na fabricação. Que legal. Costura, molde. Que chique, gente. Olha só. Pois é. Que bacana. E seu pai, segurança, aposentou? Depois ele foi pro táxi. Trabalhou muito tempo no táxi. E aí a idade foi chegando. Eu falei assim, papai, tá na hora de dar uma descansada. Não precisa pegar mais esse trânsito. Hoje ele é aposentado e tá curtindo a vida. Ah, legal. Deus abençoe. Pois é, que legal saber isso. Agora, a questão da prática do EngrenaCast. Eu sei que é um projeto seu que está dando certo, financeiramente está indo bem. Mas o EngrenaCast também tem ajudado muitos negócios, muitas empresas, né, Rony? Exato. É uma responsabilidade muito grande entrevistar pessoas, gerar conteúdo, entrar numa vida, entrar numa história de superação. E eu fico assim lisonjeado, honrado por ter essa oportunidade, que para mim, eu entendo que todo mundo que eu entrevisto é como se fosse um amolar o machado para entender sobre vida, sobre negócios, sobre sentimento, ressignificar muitas coisas. Então, nós não entregamos somente um episódio, nós entregamos um propósito de vida e uma conexão, porque só pode falar de empreendedorismo quem empreende. Só pode falar de números quem está passando por esse processo. E como eu tenho os meus negócios, eu consigo me conectar de uma maneira, porque eu entendo o empreendedor, eu entendo o empresário, eu também estou no caminho. Uma parte eu já percorri, outra ainda não cheguei. Então eu converso com a manicure que trabalha lá no cantinho da casa dela, mas eu converso com o diretor de uma multinacional. Então isso para mim, assim, eu sou sagaz, me dá sede, me dá um prazer enorme de me conectar, porque todo dia, Pablo, todo santo dia, quando eu faço uma entrevista, quando termina, eu saio um homem melhor. E de fato a gente acumula conhecimento. Exato. E é engraçado, talvez, não sei se isso acontece com você, comigo sempre, eu me conecto com a história da pessoa e fico assim. Aí a pessoa fala, para de falar igual você parou aí, eu não sei o que perguntar mais, porque eu já tô envolvido na história dela. Eu não parei pra pensar, o que eu vou perguntar? Porque eu tô querendo ouvir mais. E é engraçado isso, né? Sim. Agora, outra coisa que as pessoas não percebem, né, Rony? A dificuldade que é pra estar aqui. Muita gente critica. Eu acredito que no início deve ter havido críticas. Muita gente fala mal da forma que a gente apresenta. E é claro que a prática vem com o tempo. Hoje você é um comunicador bem melhor do que acredito que nos primeiros episódios. Sim. Mas foi difícil no início lidar com essas críticas? Ocorreram ou não? Me conta isso. Normal, né? Brasil, mentalidade, pessoas. Uma vez dá certo. É um elogio, outro, mas se der errado uma vez, a crítica vem. Então, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou, mas não tive apoio dos meus amigos. Eu tive pessoas que me ajudaram muito em criar. A logo do Engrena foi parceiro que fez. Nossa, olha só como que o gatilho mental vem, né? No começo, quando nós convidávamos as pessoas, nós comprávamos um lanche. E eu e a Lu, nós não tínhamos dinheiro. Ou a gente comprava o lanche, ou a gente colocava dinheiro no carro dela, da gasolina, para voltar. Nossa Senhora. Então, por muitas vezes, nós saímos aqui lá para Venda Nova gravar. Inclusive, queria mandar um grande abraço pro estúdio Inércia Studios, lá do Mano John, onde que ele abriu as portas, onde foi os nossos primeiros episódios, foram lá. Eu não sei por que veio isso na minha cabeça. Eu tive uma conversa com a Lu assim, ó, Lu, ou a gente coloca a gasolina, ou a gente compra o lanche. Então nós vamos comprar o lanche e vamos embora de ônibus. E foi. Muitos episódios. Pra gente fazer isso tudo, deixar tudo pronto, que as pessoas vejam uma gravação, mas antes disso envolve uma preparação, envolve um deslocamento. Eu falo, todo episódio, eu vou na barbearia, eu corto o cabelo, eu faço a barba, eu coloco um terno bonito, eu estudo do negócio da pessoa, eu entendo sobre a vida, eu faço um stalk no Instagram. É uma preparação de no mínimo uns 5 dias antes para eu sentar na frente da pessoa e entregar o meu melhor de comunicação, porque eu coloquei isso como meu propósito de vida. Isso não é uma coisa profissional, é uma coisa que eu amo fazer, eu tenho o prazer de fazer. E não é todo mundo que tem esse valor. Então, quando você me pergunta se nós sofremos sim. Mas eu agradeço todas as pessoas que nos deram cano, bolo, falaram que iria pagar e não pagou, e tentou pegar a gente de alguma coisa para usufruir e ganhar. E eu agradeço porque através desses grandes impactos emocionais que aconteceram na trajetória, foram propulsor para não desistir. Show de bola. Bom, gostei disso aí. Só lembrando que também não vai ter lanche aqui, tá? Só vou deixar claro.
Deixa eu aproveitar e mandar um recado. Você falou em bolo também. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Careca, da Flor de Maio, parceiraço nosso também. Como é que você tá? O que você tá achando, você que tá acompanhando aqui o episódio? Tá gostando da história do Rony? Comenta aqui. Coloca nos comentários o que você tá achando. Quer saber mais da história do Rony? Nós vamos esmiuçar a historinha dele aqui. Agora você do outro lado, que me acompanha. Ainda não é inscrito no nosso canal? Não, meu filho, dá moral. Se inscreva aqui no podcast De Frente Comigo, que toda semana temos episódios novos aqui que eu trago pra você. Inclusive, eu vou passar a trazer também alguns temas, vou conversar com a equipe da LF Studio, parceiraço oficial aqui do podcast, que eu vou trazer alguns temas lá da TV, viu? Pra você que me acompanha por aqui, eu também apresento o jornal Alterosa Agora na TV Alterosa, SBT Minas. Vou trazer alguns temas relevantes e alguns especialistas também pra gente prolongar esse assunto aqui no podcast, viu? Me deram essa ideia outro dia, eu vou trazer. Mas feito isso, ó, deu like, tá inscrito, tudo certo? Vem comigo que tem mais história do meu querido Rony Engrena Cast. Rony, falamos da sua comunicação, falamos um pouco da sua infância e dessa questão do empreendedorismo. Mas eu quero entender um pouco mais do Rony fora daqui da mesa do podcast. Você é especialista em área comercial. Me conta um pouco mais sobre você também, que empreende em outras áreas, né? Pablo, com 15 anos, eu tive a minha primeira experiência em trabalho. De frente ao San Genaro tem um bairro que chama Vale das Acácias, que fica do outro lado da BR. Conheço demais. Pois é. Dizer, mandar um abraço pro meu amigo Tom, é o Gleison lá do Vale das Acácias, tem um espaço super especial lá, as pessoas alugarem, legal, gosto lá do Vale. Exato. E aí um amigo meu, ele falou assim, vamos trabalhar comigo numa fábrica de blocos? Eu tinha 15 anos, eu falei assim, pô cara, eu não gosto de peso não. Ele, não é tão pesado não, vamos. E nós fomos lá pro Vale das Acácias, até uma fábrica lá do já falecido Seu Chico. Quando eu cheguei lá nessa fábrica, tinha parte para fazer os blocos e eu fiz ali uns 3, negócio de colocar cimento, puxar que o negócio estava muito pesado. Já era pesado, você combinou lá. E eu fiquei assim, incomodadíssimo. E na época era R$12 o dia que pagava, né? E R$12 naquela época eu tava rico, milionário, né? Aí eu falei assim, não gente, eu não aguento fazer isso, eu não quero fazer, eu preciso arrumar alguma coisa. No lote ao lado, tinha como se fosse um cemitério de garrafas, suja, velha, abandonada, casco de cerveja. Casco, né? Isso mesmo. E era do mesmo dono o lote. Aí eu falei assim, mas por que não vende, né? Aí chamei, eu falei, ô Chico, vem cá, e essas garrafas aí, você não vai vender não, tal? Ele falou assim, não, cara, dá muito trabalho e tal, e ninguém compra sujo, não. Eu falei assim, não, então nós vamos fazer o seguinte... Eu tô enxergando uma oportunidade aqui. Eu vou pegar essa garrafa, vou colocar areia com pedrinha dentro dela, vou tirar a sujeira, o lodo, vou lavar tudo, e a gente coloca no engradado e vende. Aí ele, você vai fazer isso? Eu falei assim, eu tava doido pra sair daquele trabalho. Sair do bloco. Braçal. Aí ele falou assim, eu te dou 50 centavos por cada garrafa que você limpar. Eu falei assim, ótimo. Eu olhei lá, tinha uma... imensidão de garrafa. Uma imensidão, eu falei assim, tô rico. Pablo, foi a minha primeira experiência profissional. Sem brincadeira, eu devo ter limpado umas 25 mil, 35 mil garrafas. Que isso, gente? Que garrafada é essa? Era muita coisa. E quando eu pegava aquele dinheiro, naquela época com 15 anos, né? Achava que tinha a minha liberdade. Eu peguei o gosto de assim, eu quero, eu posso, eu consigo construir, eu consigo comprar, eu consigo conquistar. Então, quando você me pergunta quem que é o Rony fora, não tem como eu não lembrar de mim sem da minha força de trabalho, que ela veio muito cedo. Mas somado com esse prazer de trabalhar, de conquistar muito cedo, eu tenho um time de futebol. Que chama Avacalhados Futebol Clube. 15 anos. Olha só, nós éramos avacalhados do samba, nós estragávamos casamentos, festa, entendeu? Você tocava, era músico? Não, músico? Deixa eu te contar aqui, nós somos um grupo de amigos, onde que o Macalé que tocava o cavaquinho só sabia 3 cordas no cavaquinho. Mas com essas 3 cordas, o meu compadre, que é o Bodão, ele canta umas 50 músicas, entendeu? Então a gente ia nessas festinhas e tal. E
Avacalhados do Samba se transformou em Avacalhados Futebol Clube, que a gente tem mais de 15 anos aí jogando peladinhas, torneizinho final de semana. Você é músico, é atleta, joga futebol? Não, mas é amador, era festinha de domingo e tal. Caramba, então eu tô entrevistando o Pablo Marçal. Pois é, que é isso? Era alegria, era alegria. A gente tinha um grupo de dança também, na época o Axé bombou. Eu lembro da Axé. Pois é, era Piririm Pompom arrastando a placa aí nesses altos palcos aí, entendeu? Caramba. Pois é. Quantos você tem, Rony? Eu tenho 36 anos. Jovem, mas é uma época parecida com a minha. Você falou do Axé e me lembrou de um grande amigo, Tiospiri, lá do Floramar. Nossa, Tiospiri. Você conheceu? Não, quem não conhece o Tiospiri não lembra do Axé. Não lembro do Axé. Pare, respire, requebra com o Tiospiri. Um abraço, meu querido Tiospiri. Você foi muito mal, isso aí. Então você dançou Axé, que legal. Cara, então você curtiu a vida bastante. Por mais que você sabia onde você queria chegar, já tinha um propósito, soube aproveitar algumas oportunidades, você também curtiu bastante, né? Sim. Curti demais, a minha infância foi muito legal, e é aquilo, né? Oportunidades para você fazer coisa certa e errada tem em todo lugar. Então depende com quem que você anda, qual que é o tipo de influência que você tem. Mas eu tive uma infância muito legal, onde eu tive que tomar decisões também, porque pela referência que eu tinha do bairro que eu cresci, ou você fazia coisa errada, ou você dava algum jeito na sua vida. E eu escolhi dar um jeito na minha vida, e hoje eu entendo que grande parte dessa minha tomada de decisão foi através da base familiar que eu tenho, que inclusive papai e mamãe, muito obrigado por não ter desistido de mim, me apoiado sempre. O homem que eu sou hoje é graças ao ensinamento que vocês me deram e todo amor e carinho. Muito obrigado. E a vovó? A vovó tá com 92. É mesmo, cara? Que chique. Maravilhosa. A mãe do meu pai, a mãe da minha mãe já partiu. A que você dormia na casa dela era do seu pai? Era da minha mãe. Sua mãe? Era da minha mãe. Ai, que bonitinho. E a mãe do meu pai, a gente, inclusive, semana passada tava lá visitando ela, tá muito bem cuidada. Também nevense? Hã? Também de Neves? Não, a mãe do meu pai, ela é de Niterói, Rio de Janeiro. Aí nós trouxemos ela pra cá pra cuidar dela. Estamos proporcionando pra ela um restante de vida, né? Vamos dizer assim, muito bem cuidado, graças ao bom. Sem mar. E mar melhor, né? Agora me conta, o que você tem a dizer pra essas pessoas aí, talvez, pra esses jovens principalmente, que você é muito jovem, 36 anos, tá doido? Se eu tivesse 36 anos, eu tava cabeludo. Mas você tem 37, pô. Não, tem mais um pouquinho. O que você tem a dizer pra esses jovens que hoje enfrentam essa dificuldade? Que talvez esteja em casa nos assistindo, mas que não tenha uma parede rebocada, ou que a casa seja simples e que ele é carregado de sonhos e acha que não vai chegar lá nunca. O que você teria a dizer para esses jovens, Rony? O seu lugar não te define, o seu bairro não te define, o dinheiro que você tem na conta não te define. O que vai determinar é o quanto de energia que você vai colocar naquilo para mudar a sua vida ou não. Eu falo para essas pessoas que elas têm um objetivo de vida independente da sua realidade. Estude. Aprofunda naquilo que você quer e se torne uma referência naquilo. Porque você vai ter muito mais críticas do que pessoas para te elogiar e apoiar. O seu amigo não vai comprar de você, o seu familiar não vai te apoiar. Quem que você achava que era o brother para a vida inteira, tamo junto até depois da morte, isso não vai acontecer. O mundo do empreendedorismo é um universo muito sozinho. Por isso que o network no empreendedorismo é muito importante, porque você se conecta com pessoas que estão indo para o mesmo caminho. A importância é se conectar dentro de grupos que realmente fazem sentido para o seu negócio evoluir. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então, se você tem um sonho, independente ele qual for, se conecte com ambientes, com grupo e invista o que você pode e o que você não pode em conhecimento. De fato faz a diferença. Total. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele é um direcionamento. É mais fácil você viver o seu caminho errando, consertando, aprendendo, modificando, modulando, porque deixar de fazer com opinião de pessoas que não construíram nada. Se você sentar hoje, talvez e fala com um amigo, isso não vai dar certo não, cara, você é doido. Às vezes não é nem por maldade, é porque simplesmente ele não vivenciou essa trajetória.
Show de bola. Você é quase um coach, hein, cara? Pô, eu tô, frase. Essa aí eu gravei. Deixa eu ler a próxima aqui que eu vou falar. Já anota aí. Meu povo, tá curtindo esse podcast que tem oferecimento de Pampulha Consultoria? Meu muito obrigado por sua audiência, viu? Se você caiu de gaiata agora que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, viu? Se inscreva aqui no podcast De Frente Comigo, que toda semana eu tenho histórias iguais a essa aqui pra levar pra você, aliás. Nenhuma história é igual a outra, né? São histórias inspiradoras que a gente vai evoluindo a cada episódio. Então, fique comigo e sempre participe. Lembrando, se você ainda não deu uma joinha aí no vídeo, dê o like. É importante pra gente demais. Se puder, compartilhe também esse podcast pra muita gente, principalmente pra aquele jovem que acha que não vai dar nada na vida. Tá precisando de rumo, meu filho? Assista esse podcast que é importante. Agora, Rony, estamos falando de centenas de episódios já apresentados por você. Tem algum episódio marcante? Não falar de emoção, que você se emocionou durante a entrevista? Teria isso? Eu sou chorão, né? Como você é um excelente comunicador, você já falou e já despertou. Cara, tem muitos. E eu preciso te falar uma coisa que só quem vivencia sabe, né? Só quem entrevista, entra na história das pessoas. Eu tenho mais de eu tenho uns 15 aqui pra falar. Mas incrivelmente e infelizmente, Pablo, eu fiz muitos episódios com mulheres que elas relatavam abuso, estupro, surras, e que hoje dedica a vida e ajudar as mulheres a superar isso, a não desistir. E eu fico assim, até emocionado que para uma pessoa falar isso num podcast, contar histórias de grandes traumas que teve na vida, a pessoa tem que ser muito forte. Eu admiro demais. Então, esse assunto que envolve grande impacto emocional, por incrível que pareça, é uma coisa que eu escuto sempre. Mas o mais legal de tudo é que não é somente o que aconteceu com a pessoa, é como que ela deu a volta por cima com isso. E essa virada de chave, isso pra mim é como se fosse assim, ó, continua no seu sonho, não desista. Eu não passei o que elas passaram, mas só do fato delas terem a sensação de superação e de ter toda essa parte transformada na vida, isso pra mim é muito... É sensacional. Mas se eu for pensar assim, nenhum que vem direto assim na minha cabeça, posso falar nomes? Pode, que deve falar, inclusive. Inclusive tá até no meu canal, que se tornou uma grande amiga. O caso da Cleide, que ela relatou um duplo estupro dela e da irmã pelo pai, cara. E ela contando os detalhes, estava numa cama, ela viu o pai entrando e teve esse lance com ela e depois com a irmã. Cara, imagina, você é apresentador, escutar uma história. Na hora eu falei assim, Jesus do céu, toma posse que agora essa história me impactou demais. Eu fiquei chorando uns 3, não superei até hoje, porque é um grande impacto emocional, sabe? Então... As pessoas acham assim, poxa, é só história legal? É só história de empresário? 65% dos meus episódios do público feminino está ligado a algum tipo de abuso. Olha só. E aí, de certa forma, elas trazendo a vida delas, acaba contribuindo na vida de muita gente, né? Demais, demais, porque mulher se conecta com mulher, história se conecta com história, homem se conecta com homem, histórias se conectam. Talvez uma frase que ela fala, tem pessoas que estão assistindo, está passando e está calada. Então por isso que eu falo que é muito importante, não se submeta a isso, denuncie, pede ajuda, existe caminhos para você não estar sozinha, independente de qualquer tipo de abuso, a importância de se pedir a ajuda correta. Boa, gostei. Agora, tem algum episódio, por exemplo, que foi engraçado? Você teve um personagem e falou assim, puxa vida, que personagem engraçado. Que tem várias histórias, né? Aquelas que conectam emocionalmente. Sim. E outras que a emoção é diferente, né? Tem. É porque é o seguinte, quando a gente conversa, faz ali um briefing, troca uma ideia, uma videoconferência, todo mundo acha que é legal, né? Mas chega aqui no estúdio e sente o impacto, né? Teve um episódio, inclusive foi até aqui na LF Studio, que é a segunda casa do Engrena, que foi muito engraçado, que é o seguinte, o cara chegou e sentiu o impacto, ele, nossa, câmera, que isso, cara, e tal, e nervosão, né? Aí eu falei assim, pô, eu vou trocar uma ideia com esse cara e tal, pra gente ficar, aquela resenha antes, isso, né, aquela troca de ideia. Ô Pablo, sem brincadeira, o nosso episódio de 1 hora durou 3, adivinha por quê?
deu nele uma diarreia fulminante, ele foi no banheiro umas 15 vezes. Nossa senhora, de nervoso? Não, de nervoso. Aí engraçado que ele tava conversando, aí do nada ele parava e olhava assim, não, para que eu quero cagar. Para que eu quero cagar. Aí cortava, eu falei assim, gente, você fala assim, não precisa falar isso, cara, é só pedir pra parar que tá gravando e tal. Foi umas 15 vezes, essa aí foi assim, um show de stand-up, entendeu? Ele foi sensato, né? Foi. Melhor do que fazer cagada ao vivo, né? Ele saía pra executar. Inclusive isso acontece comigo de vez em quando, viu? Eu sou um ser humano normal. Você quer ir lá agora, não, né? Não, eu fiz antes, entendeu? Eu fiz antes, entendeu? Eu fiz antes. Tá certo. Então fica tranquilo. Aqui é cenário. O podcast permite muito isso. O legal do podcast, aí você deu uma abertura pra gente comentar, é exatamente isso. Como eu trabalho em televisão, então lá é mais formalzinho o negócio. Que dia que eu falaria cagar na televisão? Não pode. Não pode. E aqui eu posso falar cagar. Eu posso falar cagar. É muito legal isso, cara. Sim. Não, esse é libertador. Nossa, me mostrou um lugar, um trem que eu não tinha pensado nisso. Sim. Caramba, que libertador que foi. E esses perrengues também, obviamente eu não poderia deixar de falar ela. Ela acabou de chegar ali, e não tem como falar de Engrena Cash se não falar da Luciana, né? Ela que é a tal da Luciana, gente. Ela que é a tal da Luciana, aquela loira linda pode ali. Entrar aqui, inclusive, aí. Podcast é isso, dá um ar da graça. Pelo menos dá um alô, desculpa aí, Léo. Eu ia atrapalhar. Abaixa um pouquinho pra todo mundo te ver, minha filha. Lá, ó. Pode pôr a música de emoção nesse momento? Aqui é amor aí, ó, pro povo já dá uma achadinha aí. Pronto. Gente. Essa é a tal da Luciana, é isso aí. Esse aqui é amor da minha vida. Que chique, hein, minha filha? Esse aqui, ó. Eu sou esposa 02 dele. Ó, legal. Beijo pra Léo, minha primeira dama. Ela sabe que não tem problema. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe que a gente é trisal, mas é de boa. Não, e aqui, você entrou. Moderno. Você entrou nesse momento, justamente a gente tava falando de cagada, que você bateu na porta no programa ao vivo e fez cagada, ou seja, tudo a ver, né, tudo cara? Que legal. Obrigado, palmas pra Luciana. Mas palmas pra Lu. Exatamente. Assim, se não for pra dar trabalho, pra atrapalhar, pra criar casa, eu não. Tá dando pra ouvir ela aí, tá? Não tá, pessoal? Então, obrigado. Você tá de parabéns. Em breve, ela terá uma entrevista única, tá? Doutora. Tá bom. Tá vendo? É isso que é legal do podcast, entendeu? Quem sabe fazer ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo. Rony, são muitas coisas, muitas histórias aí. Você já falou. Conta um pouco, então, da Lu, que, na verdade, não deu pra dar sequência com você no podcast, não foi isso? Poxa, falar da Lu Com a Lu, pior ainda aqui do lado, hein? Eu conheci a Lu, o Pablo, num momento muito aleatório da minha vida. Nós fomos dar um rolê. A Lu estava com o namorado dela na época. E eu estava com a minha ficante na época. E eu não conhecia a Lu. Mas quando a gente trocou a primeira ideia, parecia que eu era o namorado dela, porque ela sempre foi do marketing e eu era das vendas. E quando o marketing e vendas conectou, deu match perfeito. Tanto que a menina que eu tava ficou com ciúmes e o namorado dela quis, assim, me matar. Mas a Lu foi uma irmã que Deus me deu. Foi uma mulher que abraçou comigo o projeto. Nós passamos muito apertos, muitas humilhações juntos. E eu fico emocionado em falar da Lu, porque todo o veneno que o Engrena passou, a Lu esteve comigo. Ela me incentivou muitas vezes. Muitas vezes eu falei assim, Lu, vamos parar com esse negócio, não dá, ela não, vamos. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para comprar lanche para os entrevistados, ela pagava do cartão, a gente ia embora de ônibus, é uma amizade genuína, é uma coisa que a vida me deu, sabe? Então, é uma segunda irmã que eu tenho, que eu falo que eu tenho duas irmãs. Coincidentemente, a doutora Jéssica e a minha outra irmã, a doutora Luciana, entendeu? Eu fico emocionado porque é muito difícil você ver uma pessoa verdadeira na sua vida, que independente de o que você tem, o que você é, ela tá com você. Então, a trajetória da Lu comigo E eu lembro exatamente no dia que ela sentou comigo e falou assim, Rony, eu vou dedicar os meus projetos. Tem muita coisa boa vindo e eu te desejo uma boa sorte. E eu vi no brilho do olhar dela aquela sagacidade que eu sempre tive. Então, do fato dela não estar comigo gravando, mas ela faz parte da essência, que não tem como eu não falar de Engrena se não falar da Lu, de uma parceira, de uma companheira, de uma amiga, palpa toda a obra. Então, que fique registrado, Lu, eu te amo. Muito obrigado por nunca ter desistido de mim. Hein? Ô, Lu, que emoção, hein? Você tá doido, hein? Você tá doido.
Que cara, rapaz, eu senti muita verdade na sua fala. E assim, tô conhecendo você mais, né? Conheço você dos episódios, né? E algumas conversas aqui e aquele encontrando aqui no podcast. Mas legal, parabéns pela sensibilidade, parabéns pela coragem de mostrar quem você é aqui mesmo, sabe? Muita gente às vezes não tem essa mesma humildade. Sim. De reconhecer as pessoas e de chorar por uma amiga. Legal. E bom saber também que a Lu também na trajetória dela pagou lanche pra você no podcast, mas hoje chegou de mão vazia no meu. Então talvez a mesma amizade não deu conexão. Então, Luciana, infelizmente nós não nos conectamos. Não é com todo mundo, né? Eu choro no momento. Não é com todo mundo. Às vezes, né? Amizade com pessoas carecas deve ter poucos, né? Pouquinho, nenhum, zero. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso podcast. Você tá acompanhando esse podcast? Deixar o nosso querido Rony limpar o rosto aqui, enxugar as emoções, que o bate-papo é isso mesmo, meu povo. Essa emoção, essa verdade que eu gosto de transmitir pra você que nos acompanha sempre. E eu quero que você também transmita a mesma verdade, porque tem gente assistindo o episódio e não é inscrito no canal. Vamos ser verdadeiro com o outro? Se inscreva no meu canal, participe que toda semana tem episódios novos. É um chororô, é sorriso, é aventura. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não deu joinha, dá o joinha aí. Compartilhe no seu grupo de família, é muito importante. Deixe seu comentário. Talvez você que também quer trazer um entrevistado, quer indicar alguém para eu entrevistar aqui, coloca aqui, meu filho, que nós vamos entrevistar também com produção de LF Studio. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bom. Chegou aí, meu filho? Passou lencinho no rosto? Tô pronto pra parte 2. Tá indo bem, ó. Ô, Rony, a sua história é uma história inspiradora de fato. A sua luta é importante até a gente demonstrar. Acho que isso vai criar até mais valor para os seus episódios, né? Como apresentador também e como uma pessoa que já passou por vários cantos. Falamos de personagens que você entrevistou que trouxeram emoção, outros sorrisos, mas lição de vida. Teve algum episódio que fala assim, poxa, isso foi uma lição incrível na vida da gente. Você tem algum marcante, alguma coisa assim? São muitos. Desculpa te perguntar assim, sem, entendeu? Sem te preparar. Tem muitos. Como eu tive uma origem muito humilde, eu nunca passei fome, mas era tudo muito regrado, sabe? Mas quando fala de querer as coisas em um momento e não poder, esses episódios, os gatilhos mentais vêm muito fortes, sabe? Mas aquele que fez a mim, assim, que ressignificou minha maneira de pensar, foi... Posso falar o nome também? Pode, rapaz. Aqui pode tudo, né? Pode tudo, que qualquer coisa a gente corta na edição, mas vai ficar à vontade. Tô brincando, vou cortar não, viu? Tava à vontade. Mas ele também é um querido. O Emerson foi um cara que eu entrevistei. É um cara... É um pai de 3 meninas. E ele foi mandado embora da casa, foi despejado. Meu Deus. As meninas tinham 3, 4 anos. Puxa vida. Ele tinha a guarda das crianças e foi despejado. Ele teve que ir pra rua com as meninas. Meu Deus. E na entrevista com ele, ele falava assim: cara, eu tava num cantinho com as meninas, mas elas tinham um cantinho de brincar com os brinquedinhos que eu ganhei. Elas não tinham noção que estavam na rua. Mas eu não quis transmitir para elas que nós estávamos debaixo de uma ponte e elas brincavam assim achando que estava na casa. E eu construí uns cômodozinhos pequenininhos de 1, 2 metros de papelão. Então a gente ficou assim um ano e meio naquela situação. E toda vez que eu chegava num restaurante para pedir comida, o povo sensibilizava e chamavam elas para comer, elas chamavam o pessoal de tia, ela achava que a família que tava chamando. Aquilo ali para mim foi assim, caramba, porque eu sou pai. Então, fico imaginando, o cara tá com 3 meninas na rua, passando dificuldade, mas ele criou-se um ambiente, um cenário com que as crianças não sentissem que estavam na rua. Aí eu fico pensando, e a chuva? E o frio? E o calor? E para as meninas no banheiro? E como que essas meninas tomavam banho? Mas só que ele fez com que ele tinha, ele não surtou, segurou firme e ele entendeu que o deserto da vida dele foi um deserto, é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar de permanência. Isso que mudou minha vida. Uau. Aí eu comecei a me perguntar, Rony, qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema, cara? Sua cama quentinha, água quentinha,
comida boa, roupa boa. Qual que é o seu problema? Naquele dia, eu falei assim, em nome de Jesus, eu nunca mais eu vou reclamar de nada na minha vida. Eu não consigo imaginar uma situação dessa. Tá doido. Esse pra mim foi... Eu parei de reclamar assim de absolutamente tudo. E você xingando outro dia que seu pneu da BMW furou, hein? Tá vendo? Eita, glória. Vai, bobo. Recebo, papai, recebo. E é verdade, né? Às vezes vem histórias na vida da gente que trazem grandes lições. Esse Emerson, por exemplo, como é que ele tá hoje? Eu fiquei curioso. Aí o que aconteceu? Veio um tio de outro estado, aí pegou ele, levou ele para Espírito Santo e Amém. ele tá vivendo lá. Amém. Graças a Deus. Tem a casinha, as meninas Que estão chique. tal. E aí eu comprei lá nas... Engraçado, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você diz, né, que o deserto não é lugar de permanência. É lugar de passagem. Isso só acontece e as pessoas só enxergam isso quando elas têm clareza onde elas querem chegar. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, tem um foco, a gente entende que é tudo uma etapa da vida da gente. Né? Eu brinquei aqui, às vezes uma condição ruim que a gente está passando, a gente sabe onde a gente quer chegar, então aquilo ali vai ser passagem. Uhum. Então talvez esse homem aí, esse pai das 3 meninas, já sabia e sabe, né, que com certeza ele tem um rumo à frente aí e sabe onde quer chegar. Mas parabéns pra ele, não o conheço, mas parabéns por você trazer e compartilhar essa história conosco. Ô, Rony, nós estamos falando aqui, nosso bate-papo já tá quase indo pra reta final aí. Pois é, passa rápido, né? Passa muito rápido, principalmente falar com o entrevistador, fala pra caramba, né? E a gente acaba, né, gastando nosso tempo. Tô brincando, você fala muito não. Ô, Rony, pensa aí numa frase, em alguma mensagem que você possa trazer pra quem nos assiste. Talvez uma mensagem de gratidão pelo 100º episódio que a gente tá registrando, mas é sabido que tem muito mais. Mas para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que acreditaram e que acreditam em você. Pensa uma mensagem final bem impactante aí, enquanto eu vou dar um recadinho ali, pode ser? À vontade. Combinado? Vou lá. Meu povo, mais uma vez, eu peço a você que nos assiste, que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu tenho que pedir mesmo, é igual vendedor de batata da McDonald's. Os caras vão insistir, uma hora você acaba comprando. Se você já é inscrito, meu muito obrigado, tá? Por sua audiência de todos os episódios. Para você que sempre está nos assistindo, meu muito obrigado mesmo. É um prazer estar com você e trazer conteúdos para você aqui. Sem contar, pedir para dar o like, essas coisas aí, etc. Mas deixa eu agradecer aqui mais uma vez, agradecer a Pampulha Consultoria, que é parceira aqui do podcast. Bota a marca na tela, meu filho. Tá aí, ó. Pampulha Consultoria. Revisão de contrato. Às vezes você tá pagando 2 carros sem saber. Revise o seu contrato, é muito importante, tá? Seu veículo tá com busca e apreensão? O banco já ligou, já dando a fita? Vou buscar seu carro, meu filho. Ou até mesmo o banco já levou. Você só deu tchau pro reboque? Calma, que a Pampulha Consultoria está aí e ela pode te ajudar. Por que eu falo Pampulha Consultoria? Porque eu conheço. Eu conheço o Luiz, conheço a Nayara, a equipe inteira. E por isso eu te indico, não caia em golpes, tá? Tem um monte de empresinha na internet, cheio de 71, tá falando que vai te ajudar. Mas, meu filho, Pampulha Consultoria é minha indicação. Deixa eu agradecer também a Thaís, da Clínica da Cidade em Venda Nova. Tá aí, grande parceira. A Clínica da Cidade, meu povo, oferece diversas especialidades. Consultas e exames com preços acessíveis. Sem contar que é muito acessível chegar até lá. Fica no miolinho de Venda Nova, Rua Santa Cruz 51, ao lado da Praça dos Taxistas, bem próximo a Padre Pedro Pinto. Como eu sempre digo, ônibus na porta e estacionamento conveniado. Então você não tem desculpa. Cuide da saúde da sua família. Tem gente deixando a mãe lá na fila do posto de madrugada. Pra quê, meu filho? Tá aí, consultas e exames com preços acessíveis. É a Clínica da Cidade em Venda Nova. Valeu, Thaís. Um grande abraço pra você. E pra fechar, moda masculina é com a Wolf Company. Indico pra você, tá aí o nosso Instagram. Entre lá no Instagram da Wolf Company. Eu tenho certeza, meu filho, não fique mal arrumado, não. Sua mulher tá falando, você tá bonitinho. Não, eu gosto de você desse jeito. Ei, presta atenção. Você tá feio. Ela fala isso que ela gosta de você mesmo. Às vezes ela nem percebe que você tá mal arrumado. A sua aparência manda muito. Se você dar um pulo na Wolf Compra e voltar arrumado, deve achar até que você arrumou treta. Pra você ver que você não tava tão arrumadinho assim. Moda masculina tem nome, tá aí o Wolf Company. Você vai vestir bem, vai ficar arrumadinho. Depois você me conta aqui, tá? E se você chegar lá e também não falar que viu no podcast, fica difícil. Então, vá na Wolf Company e fala, eu vi no podcast do Pablo Thiago. Não sei se você ganha desconto, mas eu vou ganhar, sim, satisfação em saber que você tá indo pra lá. Mas não precisa de desconto lá, os meninos tem preço bom, tá bom? Joga pra cá, meu amigo Rony, EngrenaCast. Meu filho, desculpa a falação que eu tenho que pagar os merchans, sabe como é que é, Tá né? tudo certo. Não tem lanche, mas tá entrando dinheirinho pelas beiradas aqui, tá? Meu filho, fala pro povo, agradeça, dê sua mensagem final, que é super importante, que depois eu quero te agradecer também por estar aqui comigo. Manda ver. Ô Pablo, eu queria agradecer essa oportunidade
volto a dizer, você para mim é uma referência, estou muito feliz. Obrigado por marcar minha vida, marcar esse momento do Engrena, e que Deus continue abençoando, que esse brilho do primeiro amor nunca se perca, que você continue sendo esse cara aí, nota de 10. Cara, obrigado. Ó, e eu quero falar para você empreendedor, para você empreendedora, o maior ativo que você tem é a sua vida. E a sua vida está ligada a um tempo, que infelizmente ele não vai voltar atrás. E você é sim a média das pessoas que você convive. E o mais importante de tudo, a tropa, ela é o reflexo do comando. Quais que são os comandantes da sua vida? Qual que é o seu tipo de pensamento? Qual que é o seu tipo de mentalidade? Independente de qual negócio que você quer fazer, viva exatamente o seu percurso, o seu caminho. Se for para pedir opinião, se for para pedir ajuda, peça ajuda para quem está no caminho. Eu percebo muito as pessoas que querem trilhar um caminho e às vezes deixam o seu sonho de lado por acreditar em pessoas que não vivenciaram nada. E parece clichê, pode até ser, problema nenhum, mas isso é o que mais acontece. Empreender é para quem realmente está disposto a passar pelo processo. Já que vai passar, passe pelo seu. E lembre-se, o deserto da sua vida, ele tem que ser um lugar de passagem. O deserto não foi feito para um lugar de permanência. Esse é o recado que eu deixo para você. Até porque é quente pra caramba, né? E aí ninguém vive, né? Nem Camila aguenta. Cara, obrigado, viu, cara? Fiquei muito feliz, gostei das suas palavras aí. Você é quase um coach mesmo, né? Falou bonito demais. Quase. Improvisado e falou super bem, gostei. Como eu tenho você de espelho, eu tenho que chegar pelo menos a unha, né? Ao dedo ali pra ficar igual, pô. Irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, sucesso pra você, que o Engrena Cast chegue muito mais além do que você imagina, do que você sonha, que eu tenho certeza que vai chegar lá, porque você se mostrou que é uma pessoa muito simples, muito humilde e um cara sensacional, um grande profissional. Parabéns, viu? Honrado. Eu que agradeço e até os próximos. Tamo junto. Meu povo, eu também quero agradecer você que tá aí nos acompanhando, que nos acompanhou até agora. Meu muito obrigado por sua audiência, eu agradeço de coração mesmo, e se lembre que toda semana tem episódio novo. Assim como histórias incríveis como a do Rony, a gente vem sempre trazendo aqui. E se lembre sempre, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.